Nós estamos falando sobre família. E nós temos a consciência em Deus, que Deus está restaurando a família. No Brasil, Deus está restaurando a família, não na nossa igreja, no Brasil. Nós tivemos ataques duríssimos nos governos anteriores contra a família, coisas sem escrúpulos, enfim. E esse ano, no último ano e agora no próximo, o governo tem priorizado o valor da família tradicional, da família entre um homem, uma mulher e os seus filhos, aquilo que Deus desenhou para ser desde o início. Quando eu falo isso, eu não estou aqui me posicionando politicamente, estou me posicionando biblicamente a respeito da família. Foi esse o desenho de Deus. E é impossível falar sobre restauração familiar sem lembrar qual foi a ideia inicial, como Deus idealizou a família. E eu quero ler com vocês alguns textos bíblicos e relembrar isso. Ok. Primeiro, em toda a Bíblia, Deus sempre se introduz nas Escrituras. Deus sempre coloca Ele como referência, afinal de contas, Ele é a origem de tudo. Em Deus nasceu todas as coisas. E se nós vamos falar de família, o pastor Gilberto já nos ensinou aqui, que a família modelo é a família de Deus. A família nasceu no céu e não aqui na terra. Então, quando nós falarmos sobre família, a primeira coisa que nós temos que olhar é para Deus, porque Ele é o nosso maior modelo. E eu queria ler, lá no princípio, literalmente, da Bíblia, Gênesis 1, o versículo 1 e o 2. Olha só, no versículo 1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E vamos ver o 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, quando a gente lê esse versículo, a gente entende que ele aconteceu numa sequência assim muito rápida, né? Versículo 1, logo o versículo 2, mas na verdade não. Entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis, existe um período de tempo. E o que aconteceu nesse período de tempo? Volta para o 1 ali. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:20 diz que tudo o que Deus criou era bom. Então, se Deus criou algo bom, como poderia ser a terra sem forma e vazia? Como as trevas poderiam estar na terra, sobre a face do abismo? O que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, o que está no versículo 2 é o resultado do que aconteceu entre esse tempo, que foi a rebelião de Satanás e os seus anjos, que agora são demônios. Isso aconteceu e eles foram lançados na terra, e quando eles foram lançados na terra, o fruto da rebeldia, da rebelião, sempre será o caos. Nesse versículo, quando fala assim, sem forma e vazia, a palavra no original hebraica, ela é melhor traduzida como caos. Havia caos na terra. Então eu quero que você entenda, fruto de uma rebelião gerou o quê? Caos. Guarda isso que nós vamos usar daqui a pouquinho. Ok, Deus criou uma terra boa, Gênesis 1:20, e a partir do 20, Deus sempre vai falar que tudo que Ele cria, Ele via que era bom. Afinal de contas, a gente cria a partir de nós mesmos, e Deus é um Deus, o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, e se Ele é um Deus bom, não existe possibilidade de Ele criar algo que seja ruim. Então, todas as criações de Deus foram boas. Concorda comigo, sim ou não? Quem criou os animais? Quem criou os animais? A evolução. Quem criou os animais? Tem certeza disso? Eu também. E os animais são bons ou ruins? Bons. Excelentes. Quem criou os insetos? E os insetos são bons ou ruins? Olha aí, o pessoal está divergindo opiniões, né? Elimine os insetos e a gente não vive 30 anos na Terra. São excelentes esses insetos. Não, é ruim só quando a gente está dormindo. Fica... Quem criou o céu? Você já olhou para o céu? Pode contemplar o céu uma vez ou não? Eu estava no sítio no final do ano e eu fui fazer mamar para minha filha de noite. E quando eu voltei, eu tive a brilhante ideia de olhar para cima.
Quando eu olhei para cima, gente, fora da cidade, o céu é tão bonito. Aqui a luz da cidade acaba ofuscando as estrelas, mas quando a gente está um pouquinho afastado, a gente já consegue ver a beleza que é a criação de Deus. E quando eu olhei para o céu, eu tive certeza de uma coisa, sabe o quê? Não existe nada que eu possa fazer que possa surpreender a Deus. Se foi Ele que criou tudo aquilo, não tem nada que eu possa fazer que vai surpreender Ele. Ele é soberano. E então o céu, você já viu o céu? Pode contemplar o céu? O céu é bom? A paisagem é boa? A natureza é boa? Porque tudo que Deus cria é bom. O homem é bom? Quando Deus criou o homem, Ele disse que viu que era bom. Mas o que aconteceu? Continua sendo bom, só foi corrompido. E Deus vai restaurar o homem. Deus já começou, e aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Quem crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Na criação nós podemos observar 3 coisas. Deus, em toda a criação, estabeleceu 3 coisas: lei, ordem e limite. Como assim? Por exemplo, quando Deus criou o mar, Ele deu uma lei para o mar. Ele falou o quê? Ordenou as águas, criem, o quê? Criem todas as espécies de peixes e aves. Ele deu uma lei, deu uma ordenança. Depois, sim, as águas, Ele separou as águas do céu e as águas da terra. O mar, os oceanos e o firmamento. Ou vocês, o que chove do céu? Aves também. Leia Gênesis, é o que está dizendo. Se você duvidou de mim, eu recomendo, está bem no comecinho da Bíblia. As aves também. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele separou as águas. Algumas foram para o firmamento, que a gente conhece hoje como nuvem, e outras ficaram na terra. E das águas que ficaram na terra, né, que ficaram aqui embaixo, Deus criou os peixes. Das águas que foram para o firmamento, Deus criou as aves. Amém? Consegui explicar melhor para você? Ok. Então, Deus deu uma ordem para a água, para ela criar, para a partir dela serem criadas. Depois Deus colocou um limite. Ele falou: águas, vocês vão vir até aqui. E as águas obedecem à ordem, à lei e o limite de Deus até os dias de hoje. E quando Deus criou o homem, Deus também estabeleceu uma lei, Deus também estabeleceu ordem e Deus também estabeleceu limite. A primeira coisa que Deus sempre estabelece é a lei. E o que é lei? O que você acha que é lei? O que você acha que é lei? Vamos, gente, participa comigo. Uma ordem? Normas e regras. Lei nada mais é do que a palavra de Deus. Quando nós falamos de lei, nós estamos falando também disso aqui, ó. A lei de Deus, porque aqui contém as palavras de Deus. Então, a lei nada mais é do que uma palavra de Deus para a sua criação ou para nós, certo? Nós não saberíamos julgar o que é certo e errado se não houvesse lei. Vamos olhar lá para os 10 mandamentos? Como o homem teria consciência moral daquilo que é certo e errado se Deus não tivesse dito o que era certo e o que era errado? Então, quando Deus cria o homem, Ele estabelece uma lei. Quando Deus foi iniciar a nação, lá com Moisés, Deus estabeleceu o quê? Por primeiro, a lei. Nós vamos ver os 10 mandamentos e todas as outras leis. Então, todas as vezes que Deus vai criar alguma coisa, a primeira coisa que Ele faz é estabelecer uma lei, é dar uma palavra de comando, é dar uma ordenança, certo? Ao homem Ele deu uma lei. Qual foi a lei que Ele deu ao homem? De todos os frutos, coma, menos do fruto da árvore que está no centro do jardim. Dela não comerá, porque se você comer, certamente você vai morrer. Ou seja, aonde não há lei, as pessoas fazem o que querem, e quando não há lei, as pessoas se rebelam e acabam fazendo o que dá vontade. Quando Deus criou o homem, Ele falou assim, estabeleceu uma lei. A lei é, não coma
desse fruto. Dos outros, você pode comer à vontade, mas desse não coma. E se não houvesse lei, provavelmente Adão já teria comido do fruto muito antes do que aquilo. O que aconteceu depois foi só uma consequência da rebeldia e da rebelião, vamos falar daqui a pouco. Ok? Provérbios 14, 12. Olha o que diz. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Presta atenção, o que a Bíblia está dizendo aqui é que o nosso conceito daquilo que parece bom, nem sempre é bom. Isso significa que aquilo que a gente acha ser bom, nem sempre é bom. Por isso, Deus estabeleceu uma lei. Deus colocou princípios, Deus colocou ordenanças, Deus estabeleceu limites para que a gente saiba o que é bom e o que não é bom. Sabe qual é o problema hoje em dia? É que a gente está se esquecendo daquilo que Deus falou e estamos renovando, estamos reformulando a lei de Deus. Estamos invertendo papéis, estamos fazendo o errado. E aí o que acontece? Nós nunca vivemos tanto caos na terra como estamos vivendo nos dias de hoje. Isso é resultado de não seguir uma lei de Deus. Aqui está falando da forma que a gente acha melhor fazer alguma coisa. Aquilo que a gente acredita ser bom. Por exemplo, pode o marido dizer assim: eu acho melhor a minha esposa administrar a casa. Afinal de contas, eu sou desorganizado e ela é mais organizada do que eu. Então, as finanças eu vou deixar para ela. Eu acho melhor a minha esposa tomar responsabilidade espiritual pelos meus filhos. Afinal, ela é crente há mais tempo do que eu. Ela sabe orar melhor que eu, conhece mais a Bíblia. Então, eu vou passar isso para ela. A esposa pode dizer: eu acho melhor eu tomar as decisões, porque eu sou mais sábia que o meu marido. Então, se ele tomar as decisões, ele vai tomar decisões erradas, então eu vou assumir esse papel. Ou a esposa pode dizer: eu acho melhor não ser submissa ao meu marido, porque ninguém manda em mim. E o que a gente acha melhor pode até parecer certo, mas no final conduz à morte. Tem filho que fala: meu pai mandou eu fazer assim, mas eu acho melhor fazer de outro jeito. Meu pai mandou eu obedecer, mas eu acho melhor que se eu fizesse isso, seria de outro jeito. Seria melhor para mim assim. Meu pai falou: não ande com aquele tipo de gente, mas você achou melhor que com aquele tipo de gente seria bom. E tem muita gente que está enfrentando consequências até hoje, porque não ouviu a lei, não ouviu a palavra dos seus pais, não obedeceu a um mandamento, não obedeceu às ordens, não respeitou os limites. E tem gente que as consequências já levaram à morte. Há caminhos que para o homem parece certo, mas no final conduz à morte. Olha só, quando não há uma lei, não há ordem. Quando eu estou falando de ordem, eu não estou falando de ordem de ordenança. Quando eu falo lei, ordem e limites, eu estou falando de lei, ordem de organização, de ordenar, de organizar, certo? De fazer as coisas certas. Eu vou explicar sobre isso. E limites, porque parece que lei e ordem é a mesma coisa, não é? Até parece que os três são a mesma coisa, mas não são. Então, onde não há lei, não há ordem. E quando não há ordem, é dizer que cada um vive conforme quer. O filho decide o que faz e o que não faz. O filho decide a hora que acorda e a hora que vai dormir. O filho decide que roupa vai usar e que roupa não vai usar. Apesar de que a gente olha as fotos antigamente, né? Os pais decidiam cada roupa para a gente. Não morri, estou vivo. Mas os filhos decidem. E eu conheço muitas casas, eu conheço muita gente que quem manda dentro de casa são os filhos. Por quê? Porque desde nenenzinho nunca houve lei. A lei começa aqui, ó. Porque se aqui você não der lei, quando ele estiver aqui e você quiser impor, ele vai fazer assim para você. Quantos pais hoje quantos filhos hoje batem nos seus pais? Quantos professores hoje apanham de alunos? Sabe por quê?
Porque aonde não há lei, não há ordem. Aonde não há ordem, existe o caos. Minha filha, quando nasceu, a Ana, a Melissa nunca tive problema. A Melissa gosta de dormir bastante. Então, onde a gente encostava ela dormia, até hoje. É verdade. Ela é mais filha da pastora Paula do que minha. Que vocês entendam as entrelinhas. Mas a Ana, quando ela saiu, desde o dia que ela saiu do hospital, a Ana tinha um problema. Ela não gostava de andar de carro. A gente botava ela no carro, se a gente andasse 15 minutos, ela passava 15 minutos chorando. E a Ana chora baixinho, irmão. A Ana, nos primeiros dias de vida, a pastora Andréia, que mora do outro lado da rua, me mandava mensagem de madrugada: tá tudo bem com a Ana? Porque ela chora muito tranquilo, né? Quem já cuidou dela sabe disso, que quando ela começa a chorar, parece paz, né? É um canto dos céus, é um anjo cantando. E ela chorava. Eu e minha esposa decidimos que, ainda que ela chorasse, ainda que ela gritasse, a lei é que dentro do carro, criança anda na cadeirinha. E hoje ela anda na cadeirinha cantando, olhando para os passarinhos e tal, eu não tenho problema com ela. Mas por quê? Porque lá, e pequenininho, eu estabeleci uma lei para ela. Dentro de casa nós temos que estabelecer leis. Isso não é dominar o seu filho, isso é permitir com que as coisas boas aconteçam para ele e evitar que coisas ruins aconteçam. Criança é esperta, viu, gente? Por exemplo, pastor Gilberto, acho que é o pastor Gilberto que pregou aqui, ele falou assim: eu já eduquei meus filhos, agora vocês eduquem eles, é função de vocês, a minha função é estragar, a minha função é mimar, certo? E o que acontece? Minhas filhas são espertas, já a menina de 1 ano já é esperta, então quando ela está perto deles, que sabe que eles mimam, e a gente quer impor uma lei, elas correm para o vovó e vovô. Por quê? Porque elas entendem que ali elas têm um pouco mais de liberdade do que tem quando a gente está em casa. Então a criança é esperta, se você ceder para ela, você vai ter que ceder sempre. Ela vai exigir isso a cada dia. Então, seja pai. Eu vou dizer uma coisa para os pais e para as mães: vocês não precisam ser amigos dos seus filhos, vocês só precisam ser pais e mães. Eu briguei com a minha filha quando ela tinha 6 meses, a Melissa. Primeira briga que eu dei nela. Ela tinha 6 meses e falaram assim: meu Deus, coitadinha, ela é muito pequena. Eu falei assim: ela não precisa que eu tenha dó dela, ela só precisa que eu seja pai. Hoje as pessoas olham a Melissa e elogiam a educação dela. Mas começou quando ela ainda era pequenininha. Eu só preciso ser pai. Você só precisa ser pai. Você não precisa ser amigo. Se você conseguir ser pai e amigo, muito bem. Mas vai chegar em momentos que você vai ter que decidir se você vai ser amigo do seu filho ou se você vai ter que ser pai. Escolha ser pai. Ok, vamos lá. Quando não existe lei, acontece na sua casa o que aconteceu em Gênesis 2. O que aconteceu em Gênesis 2? Caos, sem forma e vazia. Antigamente, se a gente falava família, o que a gente imaginava? Família reunida no sofá, jantando junto à mesa, né? Desfrutando de momentos juntos. Hoje a gente chega dentro de casa, tem 5 quartos, 5 televisões e internet. E o que a gente mais vê é a internet conectando os que estão longe e separando aqueles que estão perto. Valorize a sua família, ponha limites, ordem, lei, certo? Quando você rejeita a lei, sempre vai haver caos na sua família. Quando não existe uma lei, tudo está fora do lugar. Em Gênesis 2, quando a Bíblia fala que estava sem forma e vazia, quando eu imagino uma coisa sem forma, eu imagino uma coisa que não existe, sim ou não? Sem forma e vazia parece uma coisa que não existe. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que a terra já não tinha a mesma forma e já não funcionava da mesma maneira que funcionava quando Deus criou ela. Quando a sua família não tem a mesma forma e não funciona da maneira que Deus quer que ela funcione, ela para Deus está sem forma e vazia. E quando não há lei, não existe ordem, as coisas estão fora do lugar. Então, qual é o propósito da lei?
Qual é o propósito da palavra de Deus? Qual é o propósito da lei? Primeiro, prevenir a rebelião. Se você não colocar lei nos seus filhos, eles vão se tornar rebeldes. Por exemplo, tem muita polêmica sobre isso, sobre que as crianças assistem ou deixam de assistir, mas na minha casa, não estou dizendo que seria o certo ou o errado, afinal de contas você vai decidir isso na sua casa. Na minha casa, minhas filhas, principalmente a mais velha que entende, não assiste nem Lucas Neto, os irmãos Neto, Lucas Neto, Felipe Neto, elas são proibidas, absolutamente proibidas de assistir, apesar de terem curiosidade. Elas não assistem. A Melissa fala: pai, me deu muita vontade de assistir aquele vídeo do Lucas Neto, porque ele estava fazendo uma coisa muito legal, mas eu não assisti, porque não pode, né, pai? Agora, quando não há lei, os filhos começam a fazer o que querem. Quando você não coloca a lei dentro de casa, quando você menos esperar, teu filho está entrando com uma lata de cerveja. Quando você não coloca uma lei dentro de casa, você vai começar a perceber que teu filho está assistindo pornografia. Quando você não coloca a lei dentro de casa, você vai ver que seu filho e a sua filha estão mandando fotos nuas um para o outro. Quando você não coloca a lei dentro de casa, começa a haver o caos, você começa a perder o controle de tudo. E depois, não adianta dizer o que eu fiz de errado. Sabe o que a gente faz de errado normalmente? Esquece que existe uma orientação de como devemos conduzir a nossa casa. E essa orientação está toda na palavra de Deus. Quando a gente rejeita a lei, o que a gente cria é oportunidade para a rebelião. Então a primeira função, o primeiro propósito de uma lei é evitar uma rebelião. Quer evitar que seus filhos sejam rebeldes? Estabeleça leis. Segundo propósito é prevenir que alguma coisa ruim aconteça. Não se trata de ser controlador, dominador, mas sim de prevenir acontecimentos ruins. Minha mãe nunca comprou uma bicicleta para mim. Isso foi uma lei que ela estabeleceu. Filho meu, eu não compro bicicleta. Ela não estava me dando uma bicicleta, porque ela conhecia o filho dela e ela estava prevenindo que algo ruim pudesse acontecer. Lá a casa da minha avó é uma ladeira assim, bem movimentada, e ela termina numa outra rua muito movimentada. A última coisa que eu fiz de bicicleta, que eu lembro quando eu era criança, foi descer em 4 numa bicicleta sem freio, aquela ladeira. Por isso, minha mãe não me deu uma bicicleta. Pastor ainda falou algo verdadeiro. É por isso que Deus não te dá tudo aquilo que você pede para Ele. Porque às vezes você vai ganhar, se você ganhar tudo que você pedir para Deus, você vai fazer que nem eu, vai subir em 4 numa bicicleta sem freio e atravessar uma preferencial. E depois botar a culpa em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então não se trata de controle, sim de proteção. E quem é que põe a lei dentro de casa? O filho? Quem põe a lei? Sempre a cabeça. Sempre quem põe a lei é a cabeça. Se a gente for olhar para o formato bíblico, a cabeça do lar, eu não estou dizendo que é o superior, tá? O dominador, aquele que vai subjugar. Estou dizendo que é a cabeça. Por que cabeça? Porque ele é o responsável por aquilo que acontece na sua casa. Homem, você não é a cabeça para mandar na sua mulher, você é a cabeça porque você é responsável espiritualmente, financeiramente pela sua casa. Então é responsabilidade e não privilégio ser cabeça. E emocional também. Então, presta atenção, a lei sempre surge da cabeça. Por que eu não vou falar do homem? Porque algumas mães são mães solteiras, são mães que criam os seus filhos sozinhas, por diversos outros motivos, viúvas, ou são divorciadas, ou aconteceu alguma coisa, e elas acabam criando seus filhos sozinhas. Nesse caso, a mãe é a cabeça do lar, porque não tem uma figura paterna, não tem um homem ali. Mas sempre quem estabelece a lei é a cabeça. Deus não funciona fora de ordem, certo? Então, a lei, ela parte da cabeça. Quem é a cabeça do lar? O pai, ou quando o pai é ausente, a mãe, certo? O segundo que Deus sempre faz é estabelecer ordem. E o que é ordem? O que é ordem? O apóstolo Maldonado define da seguinte maneira: é o caminho correto
para fazer a coisa certa. Ordem é fazer aquilo que é certo, do jeito certo. Porque eu garanto, parece até pleonasmo, né? Repetitivo, mas não é. Existem maneiras de fazer o certo da maneira errada. E quando a gente faz o certo da maneira errada, a gente não recebe o benefício das coisas certas. Quando a gente faz a maneira certa, a coisa errada também não. Então, o que é ordem? É fazer o certo da maneira certa. É o caminho correto para tomar a decisão correta. Eu quero dizer uma coisa, a liberdade que Deus nos dá não é para a gente fazer o que quiser. A liberdade que Deus nos dá é para que a gente possa fazer aquilo que é correto. Porque o diabo não te dá a liberdade de fazer o que é correto. Com o diabo, você faz só o que ele quer. O homem, ele não pode se autogovernar. Todo homem sempre está sujeito a uma autoridade. Se não está sujeito à autoridade de Deus, está sujeito à autoridade do diabo. Então tome cuidado, se você tem tomado decisões ao contrário daquelas que Deus quer que você faça, porque pode ser que quem esteja no governo da sua vida não seja Deus. Nós temos que discernir uma coisa. Nossa, a mensagem é mais pesada hoje, né? Mas é boa. Depois no final você vai me agradecer. Nós temos que discernir entre a preferência e entre aquilo que é correto. Existe uma diferença entre aquilo que a gente prefere e aquilo que é correto. Jovens principalmente têm, eu sou pastor de jovens, e ainda sou, acredito que sou jovem, eu acho, né, de repente você acha que eu sou muito velho, mas eu sou jovem ainda, gente. Mas jovens normalmente têm dificuldade de discernir aquilo que é correto daquilo que é a preferência. Normalmente, quando você é jovem e adolescente, você sempre decide aquilo que você prefere, não aquilo que é correto. Por exemplo, o que era correto? Eu não andar de bicicleta, porque meus pais tinham feito uma lei. E o que eu decidi? A minha preferência foi andar de bicicleta, não sozinho, em 4, numa bicicleta sem freio, numa rua movimentada. Por quê? Porque eu não tinha discernimento entre aquilo que é correto e aquilo que eu preferia. Eu não tinha discernimento entre ouvir a voz que queria me proteger e ouvir a voz dos meus amigos. Eu acabei ouvindo a voz dos meus amigos, e isso sempre traz consequências. Fazer o correto é agir de acordo com a palavra de Deus. Fazer o que você prefere é agir de acordo com os seus sentimentos. E quando a gente fala sobre sentimentos, sobre coração, a gente lembra de Jeremias, que diz que o coração do homem é enganoso. Provérbios, que a gente acabou de ler, tem decisões que a gente toma que parecem o certo, mas no final levam à morte. Sempre que você age de acordo com a sua preferência, você vai comprometer uma verdade e vai pagar um preço. Quando você fala, eu sei que desse jeito é o jeito certo, mas eu prefiro fazer de outro jeito, você compromete uma verdade de Deus e você com certeza vai pagar um preço por isso. E às vezes o preço é muito caro, não vale a pena. Tem jovem, por exemplo, vamos falar sobre jovens e adolescentes, vou deixar de falar de pais, agora eu vou falar sobre jovens e adolescentes. Tem jovens e adolescentes aí que estão muito alegres, sorrindo para a vida, apaixonados, e estão escolhendo de acordo com a sua preferência. O que um jovem sempre vai olhar primeiro? A beleza. Tem que ser bonita. Certo? Apóstolo Maldonado usou um exemplo assim, tem gente que age pela preferência e casa com uma garrafa de coca, né? Casa com uma mulher bonita, mas com o passar dos anos a preferência se perde e se torna uma garrafa de coca de 3 litros. Então, jovem, não haja só por aquilo que você pode ver, haja pelo que é correto. O que é correto? Procure, meninas, procurem um homem que vocês se apaixonem, que seja homem de Deus, que procure a Deus, que esteja disposto a servir ao Senhor, que esteja procurando largar o pecado. Agora, se você se apaixona por um menino e a primeira coisa que ele manda para você manda foto de agora, corre.
Os meninos que fazem isso ficaram com um sorriso amarelo agora. E se você é esse menino que pede foto do agora, saiba uma coisa, meu querido, se converta num homem de Deus, porque a hora que você se tornar um homem de Deus, a mulher correta vai te encontrar. E aí você vai ter um casamento, de acordo com a vontade de Deus. A nossa preferência sempre vai falar sobre a beleza. Mas eu garanto para vocês que todos nós aqui já conhecemos pessoas bonitas, e depois quando a gente foi conhecer a pessoa era horrível por dentro, sim ou não? Metida, arrogante, sei lá, ignorante, ou qualquer outro tipo de defeito, porque a beleza não é tudo, beleza acaba, a preferência acaba. Agora, a lei, a ordem de Deus, o correto, sempre vai permanecer o mesmo. Se você escolhe um homem de Deus hoje, daqui a 30 anos, ele permanece sendo um homem de Deus. E se você for uma mulher de Deus, junto com um homem de Deus, daqui a 30 anos, vocês vão ser maiores ainda do que quando vocês se conheceram. E a sua casa, os seus filhos se tornarão homens e mulheres de Deus. A sua descendência se tornará uma descendência de homens e mulheres de Deus. Por isso, saibam escolher aquilo que é preferência e aquilo que é, o quê? O correto. Saibam olhar para as qualidades corretas. Asaf, eu lembro quando ele fez uma lista da mulher que ele queria se casar. Ele sempre conta essa história. E ele fala que ele se decepcionou várias vezes, né, Asaf? Algumas, né? A gente conhece as histórias do Asaf e a gente ri junto quando está em particular. Pediu para eu ficar quieto. Mas, quando o Asaf aprendeu que ele teria que fazer o correto e não olhar para a sua preferência, ele fez uma lista. E ele colocou qualidades que ele queria na mulher que ele queria se casar. E ele fez essa lista, ele colocou várias, e se eu não me engano, posso estar errado, você me corrija, ele diz que uma lista enorme, tinha um único ponto que tinha que ser bonita, certo? Era um só, né? E tinha uma série de outras qualidades, ou seja, se a menina fosse bonita, ela cumpria um requisito, mas ela teria que cumprir todos os outros. E aí ele começou a ticar, olhar para as meninas, observar, e observar não maliciosamente, mas analisar as meninas que tinham disponíveis na igreja. Você vai casar como, irmão? Tem que analisar as possibilidades. E ele foi olhando as possibilidades, e ele colocava o nome e ia ticando. E ele via que na grande maioria delas, elas não cumpriam todos os requisitos. Até que ele chegou numa pessoa que já trabalhava junto com ele no Ministério de Adolescentes, que era a Grace. E quando ele chegou na Grace, ele viu que ela cumpriu todos os requisitos. Mas o Asaf nunca tinha prestado atenção demais na Grace. Não era a primeira pessoa que ele olhou e se apaixonou. Mas quando ele viu que a Grace era a pessoa correta, ele se apaixonou. E sabe o que é demais? A Grace, deixa eu contar outro lado da história. A Grace também, ela tem uma história muito bonita, porque ela se apaixonou pelo Asaf 3 anos antes do Asaf se apaixonar por ela. Mas a Grace nunca mandou no Orkut, na época dele, oi sumido. O que a Grace fez? Ela viu as pataguadas que ele fazia, as pessoas erradas que ele escolheu, e ela falou assim: se for da vontade de Deus, Deus vai me unir a ele. E foi orar. E ela orando, sem falar uma palavra para o Asaf enxergou ela. E hoje estão os dois aí, vão ter mais um fruto desse amor, né? O Eidre agora chegando mais um. Vamos escolher esse nome em conjunto, tá, gente? Isso. Os nascimentos são criativos nos nomes, irmão. Você pergunta para o Asaf ali, pede o almanaque para ele ali, ele vai te passar a letra. Então, quando a gente procura a nossa preferência, a gente acaba esquecendo daquilo que é correto, e nem sempre o que é correto a gente prefere. Mas a preferência é perecível, e o correto é eterno. Então, prefira o correto. Amém? Não age pelo seu coração. Escolha fazer o correto, e Deus vai te respaldar por um longo prazo.
Quando a gente escolhe a pessoa correta, nós vamos chegar como chegou a minha avó e o meu avô, que já completaram 50 anos, então, quantos anos casados já, avô? 55 anos correto, juntos. E hoje em dia é muito difícil você ver um casal passar dos 7, né? Tem gente que... Sabe por que os pessoal se separam, inclusive dentro da igreja? Eu não está na mensagem, mas eu vou falar. Sabe por que tem muita separação, inclusive dentro dos cristãos? Porque a separação é uma opção para você. Quando você briga, você pensa na separação. Mas eu quero te dizer que separação não é opção. Você quer acabar com o seu casamento, ora para Deus te matar. Porque foi isso que você disse o dia que você deu a sua palavra. E se você não dá valor à sua palavra, já tem alguma coisa errada com você. Vou molhar a palavra que ela foi muito seca agora. Molhar mais um pouco. Agora eu vou falar uma revelação aqui. E essa frase, se você puder anotar, vai mudar a sua vida. Não estar debaixo de ordem significa estar em desordem. Profundo, né? Tipo uma revelação. Quando eu entendi isso aqui, eu falei, meu Deus, como é que eu não tinha entendido antes? Que não estar em ordem significa estar em desordem. Mas é importante, porque tem gente que acha que não está em ordem e não está em desordem. Tem gente que não está em ordem e acredita que não está em desordem. Eu quero te dizer que não estar em ordem significa estar em desordem. Não existe meio ordenado. Não existe meio arrumado. Não existe meio correto. Ou é correto, ou é errado. Ou é ordenado, ou é desordenado. E como está a sua vida hoje? Ordenada ou desordenada? Como está a sua família? Em ordem ou em desordem? Vou dizer uma coisa, o pastor Maldonado, ele diz que o estresse, ele é o resultado do caos e da desordem. Resultado de uma vida sem lei e uma vida sem ordem de Deus. Por exemplo, mãe estressada. Por que uma mãe se estressa? Porque ela entra no quarto e a primeira coisa que ela tem que fazer é empurrar com a porta o tênis, até a porta se abrir. Quando ela abre o guarda-roupa, tem ali uma mistura de aromas, certo? Corre o risco dela abrir, ela abre o guarda-roupa assim, que a última vez que ela abriu muito rápido, ela foi engolida pelo guarda-roupa. E aí, quando ela pede para arrumar, não arruma, ou arruma mais ou menos, joga tudo, esconde debaixo da cama, joga a sujeira para debaixo do tapete. O que acontece se consequentemente, vários dias, vários meses, vários anos, isso se repetir, a mãe fica uma mãe estressada. Você quer que a sua mãe não seja estressada? Faça o que ela te pede. Ensina uma coisa, desde que eu era criança eu sei disso. Ela fala assim, que quando tem muita sujeira na casa, quando a casa está muito desordenada, isso é espiritual. Então ela começa uma faxina física e espiritual. Ela começa a limpar, derrubar a casa, se ela puder tirar o forro para limpar por cima, ela limpa e ela começa a orar e limpar e orar. E enquanto ela limpa, ela ora, enquanto ela ora, ela limpa. E quando ela termina de limpar a casa, espiritualmente a casa também está limpa. Agora tem gente que não entende isso. Eu entendi com a minha esposa, tem vezes que a gente chega na nossa casa e a gente fala assim, meu Deus, a nossa casa não está parando arrumada. Tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual. E a gente começa, ontem mesmo foi um dia. Ontem a gente trabalhou a tarde inteira, né, meu amor? Trabalhamos a tarde inteira limpando o terreno da nossa casa, que eu falei assim, não, isso aqui não é terreno de casa de um homem de Deus. Bagunça e sujeira é sinal de que alguma coisa no mundo espiritual está errada. Se a sua casa não para limpa, se a sua casa não para ordenada, se você tem dificuldade, por mais que você se esforce, você tem dificuldade de manter a sua casa, faça uma limpa, não só física, mas espiritual. Ore e repreenda os espíritos que estão agindo na sua casa, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, e você vai ver o resultado. Você não vai ter só uma casa limpa, você vai ter uma família limpa.
Então, toda a desordem exterior é resultado daquilo que acontece no interior. Então, qual é o propósito da ordem? Eu falei qual era o propósito da lei. Vocês lembram o propósito da lei? Vamos lembrar. Qual era o propósito da lei? Prevenir a rebelião e prevenir que algo ruim aconteça. Então, qual é o propósito da ordem? Nós temos 3. Primeiro, o propósito da ordem é evitar o caos e a confusão. A ordem começa aonde? A lei, ela tem que partir da onde? E a ordem tem que partir de quem? Não só a cabeça estabelecer a ordem, mas a cabeça se colocar em ordem. Então, qual é o propósito da ordem? Evitar o caos e a confusão. A ordem começa aonde? Se você não está debaixo de ordem, seus filhos e a sua família não vão se colocar debaixo de ordem também. Você não vai reproduzir aquilo que você não é. Os seus filhos, a sua família vai ser o reflexo de quem você é. Então, se você não está muito feliz com o resultado da sua família, comece a se colocar debaixo de ordem. Porque uma coisa a gente precisa saber: o nosso presente hoje é resultado do nosso passado. Então eu sou culpado por tudo que acontece na minha vida, culpado pelas coisas boas que acontecem hoje e também pelas coisas ruins. Então, se a sua família não está funcionando da maneira correta, você não está feliz, você não está se agradando de como a sua casa está, se coloque primeiro em ordem, para depois estabelecer ordem. Segundo, para trazer vida. Então, primeiro propósito, qual é o primeiro propósito? Evitar o caos e a confusão. Segundo propósito da ordem, trazer vida. A meta final da ordem não é ter uma casa, uma família ordenada, mas o que é a meta da ordem é o resultado que a ordem proporciona. Quando existe ordem numa casa, existe também o quê? Vida. Tem muita família morrendo por falta de ordem. Quando você põe ordem no seu casamento, não é para ter ordem, mas porque a ordem vai gerar vida nos teus filhos, na tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento. Quando você se colocar em ordem com a tua esposa, me entendam bem os casados, você vai ter vida. Me entendam bem, né, pastor Nação? Lembrar que é culto de família, né? Amém. Terceiro propósito da ordem, estabelecer a paz. Qual é o propósito da ordem, então? Primeiro, vida é o segundo. Primeiro é evitar o caos e a confusão. Segundo, trazer o quê? Vida. E qual é o terceiro? Estabelecer paz. Quando tem ordem numa casa, ali você encontra paz. Vamos ler Salmos 133, 1 e 2. A pastora Fabiana já falou na hora do ministração de louvor. Salmos 133, 1 e 2. Salmos 133, 1 e 2, está lá. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Foi o 2. É como o óleo precioso sobre a... Vou ler de volta. Volta no 1. Presta atenção que é uma sequência do outro, não são dois versículos separados, os dois estão falando a mesma coisa. É quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Segundo, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Aqui Deus está dizendo que quando a sua casa está ordenada, cabeça, barba, vestes, o resultado é o que está no versículo 1. É bom e suave a comunhão que tem dentro da sua casa.
A bênção sempre vem primeiro na cabeça. A bênção vem aonde? Fala para mim, a bênção vem na cabeça. Não, eu quero que você fale com fé agora, acreditando no que eu estou dizendo. A bênção vem na cabeça. Aonde vem a bênção? E tudo que está em ordem com a cabeça também recebe a bênção. Se na sua família está funcionando tudo direitinho, a cabeça recebe a bênção escorre pela barba e depois por todas as vestes, ou seja, a bênção que cai sobre a cabeça também atinge todo o corpo, a bênção que cai sobre o sacerdote toca toda a família, a bênção que cai sobre o presidente toca toda a nação, a bênção que cai sobre os pastores tocam toda a igreja, desde que esteja em ordem. Muitos, eu vou falar aos pais, muitos dos seus filhos não estão sendo transformados porque não existe ordem. Antes deles estarem em ordem, você precisa se colocar em ordem. Antes dos seus filhos se colocarem, se submeterem à ordem, às leis, você primeiro tem que se colocar em ordem. É por isso que as orações que você pede para os seus filhos não chegam neles, porque o problema já começou em você. E como a bênção vai chegar neles, se a bênção não chega nem em você? Cristo é a cabeça de toda a igreja. Se você não se submete a Cristo, a bênção não vai chegar na sua casa. Simples. Os pastores são a cabeça da congregação. Se você não se submete aos seus pastores, como que a bênção vai chegar na sua casa? Pastores estabelecem lideranças, e se você não se põe em ordem debaixo da sua liderança, como que você quer que a bênção chegue na sua casa? Então, antes de recobrar a ordem, se coloque numa posição de ordem. Esteja você primeiro ordenado para que os seus filhos vejam um fruto, vejam o resultado de uma vida debaixo de ordem. Vida debaixo de ordem traz resultados bons. Vida fora de ordem traz consequências ruins. Então, como que a gente quer que os nossos filhos se coloquem em ordem? O que nós devemos fazer por primeiro? Analisar a nós mesmos e nos colocarmos debaixo de ordem. Analisar, pode ser que você já esteja debaixo de ordem, esteja obedecendo a Cristo, esteja obedecendo aos seus pastores, seja submisso aos seus líderes, mas não custa nada você se analisar mais profundo, para saber se em alguma área da sua vida ainda não existe ordem. Porque daí a hora que as coisas se ajustarem na sua vida, tudo que vier embaixo de você também vai se ajustar. Vai ser o resultado. Amém? Amém? Vocês estão felizes comigo? Alguns não estão. Então, se você quiser a sua casa salva, primeiro se coloque em ordem. Homem, quero falar com você, homem, suba no monte. Homem, suba no monte, seja o sacerdote que a sua casa precisa, seja o guerreiro de oração que os seus filhos e a sua esposa precisa. Homem, seja o provedor, seja o mantenedor, seja o protetor, seja o sacerdote, seja aquele que provê vida espiritual e vida física na sua casa. Quando você se colocar em ordem com a palavra de Deus, o resultado na sua casa vai ser uma casa livre de caos, uma casa em paz e uma casa que tem vida. Mulheres, se coloquem no barco junto, porque não é só para os homens. Vocês, mulheres, também precisam se colocar debaixo de ordem.
Precisam entender que nem sempre aquilo que você quer é aquilo que é certo. E a palavra de Deus, ela é clara quando ela fala a respeito da casa. O homem é a cabeça do lar. O homem é a cabeça de toda mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, seja submisso ao seu marido. Entre em conformidade com ele. Não significa que você tem que obedecer a ele cegamente e que ele vai dominar sobre você. Porque eu não sei se você lembra, foi depois da decisão do descumprimento de uma lei, da desobediência de uma ordem e de ultrapassar um limite que Deus deu, foi quando o homem passou a dominar a mulher. Foi quando Adão pecou, que Deus falou assim: Eva, a partir de agora, você vai gerar com dores de parto e o homem dominará sobre você. Mas o propósito de Deus não era que o homem dominasse a mulher, mas que os dois andassem sob a mesma missão. Submissão é estar debaixo da mesma missão. O seu marido tem uma missão na sua casa, que é como sacerdote responsável pela salvação de você e dos teus filhos. Então se coloque na mesma missão e seja submissa a ele. Esteja em ordem. Ah, pastor, submissa não. Aí o senhor falou uma palavra que eu não gosto. Que esse negócio aí é coisa de 1930. Submissão é bem mais antiga que 1930, viu? E ela partiu em Deus. E se você não se agrada de uma lei, de uma ordem de Deus, então a coisa errada não está na submissão, está em você. Sabe por quê? Porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba. Tem posições que não nos pertencem. Vou terminar já, estou terminando, último. Posições que não nos pertencem. Ao homem não pertence a posição de ser o segundo dentro do lar. O homem não pertence à posição de passar a responsabilidade dele para a mulher. E para a mulher não pertence a posição de assumir o papel do homem. Se isso está acontecendo na sua casa está fora de ordem. E quando nós não estamos em ordem, nós estamos desprotegidos do caos, nós estamos vivendo uma vida sem paz e vivendo uma vida sem vida. Ordene as coisas. Aos filhos não cabe a posição de exigir. E aos pais não cabe a posição de ceder. Por isso se coloquem em ordem. Lei, ordem, e qual era o último, você lembra ou não? Qual que é? Limites ou fronteiras. Deus estabeleceu isso na família, estabeleceu isso no homem, estabeleceu isso no sol, na lua, nas estrelas, estabeleceu em toda a criação. Ele estabeleceu lei, ordem e limites. Repete comigo então: lei, ordem e limites. Vamos revisar o que é lei. A palavra de Deus, o que Deus diz que é certo, certo? Correto? Concordam comigo? Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Sim, alguns disseram amém, eu não entendi direito, eu falei sim e não. O que é ordem? O que é ordem? Fazer o correto da maneira correta. Ordem é fazer o certo pelo certo. Sim ou não? Então, uma vida com lei e uma vida com ordem é sinal de bênção de Deus. E existe uma coisa que também tem que ter dentro das famílias, dentro dos lares, em qualquer lugar, não só nos lares, mas em todos os lugares, que são limites, fronteiras, ou, melhor dizendo, restrições. E o que é limites? Como definir? Limite é uma restrição que Deus põe em nós para que permaneçamos no lugar onde Ele nos colocou. Vou ler de volta. Limite é uma restrição, é uma demarcação que Deus nos põe, que Deus põe em nós para que a gente permaneça no lugar aonde Ele nos colocou. Aonde inicialmente Deus colocou o homem? Você sabe me responder? Num jardim chamado
Éden. E o que era o Éden? Éden significa lugar de presença. Então, quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no Éden, ou seja, colocou o homem no lugar onde se encontra a presença de Deus. Foi ali aonde Deus colocou o homem. E então, Deus deu um limite para Adão. Adão, se você quiser permanecer no Éden, se você quiser permanecer aonde eu te coloquei, você precisa respeitar um limite e não tocar e não comer desse fruto. E quando Adão desrespeitou esse limite, aconteceu com Adão o que tinha acontecido com a terra: caos. Ele começou a depender do suor do seu trabalho. A sua mulher começou a se rebelar contra ele. Os seus filhos criaram inimizades entre si, a ponto de se matar. E tem muita família que está vivendo Gênesis 2. Porque não tem estabelecido leis, não estão submissos a uma ordem de Deus, e sempre que podem, estão ultrapassando limites. Ah, pastor, mas não dá nada de vez em quando. Eu não quero que meus filhos bebam, mas socialmente eu bebo. O que você tem ensinado para os seus filhos com as suas atitudes? Ah, eu quero que os meus filhos sejam apaixonados pela igreja, mas por que você deixa de vir na igreja para ir no shopping? Por que primeiro você não se submete a uma lei de Deus, antes de que você exija que os seus filhos se submetam? Limite é uma restrição. Você quer que a sua família esteja todas as bênçãos que Deus separou para as famílias? Só 3 pessoas querem. Você quer que a sua família receba todas as bênçãos que Deus separou para as famílias? Você quer que a sua família viva de acordo com o que a Bíblia promete que a sua família vai viver? Outras pessoas não querem. Você quer que a sua família viva de acordo com o que com a palavra de Deus diz e promete que ela vai viver? Sim? Sim ou não? Sim. Então respeite os limites de Deus e imponha limites na sua casa. Uma casa sem limites, sem restrições, é uma casa que, consequentemente, vai ser uma casa sem ordem e mais para frente vai ser uma casa sem lei. Por exemplo, vamos lá. Vocês já foram em algum lugar, por exemplo, aeroporto, e tinha um certo departamento, uma certa porta que estava assim, acesso restrito, ou área restrita? Já foi? O que acontece se você ultrapassa essa área? Você corre um risco, sim ou não? Todas as vezes que a gente ultrapassa uma restrição, nós corremos um risco. Se, por exemplo, numa cena de crime, a polícia restringe o local e você ultrapassa esse local, você corre um risco até de ser preso, sim ou não? Sim? Correto? Estou falando certo? Ok. Então, todas as vezes que nós ultrapassamos uma restrição, nós estamos correndo um risco. Quando Deus estabeleceu um limite, Ele estabeleceu um limite para que você não corra nenhum tipo de risco. E o que é risco? Risco é estar no lugar onde Deus não te colocou. Por quê, pastor? Porque no lugar onde Deus te colocou, você está protegido. Por exemplo, temos 2 exemplos aqui agora. Primeiro, a pastora falou sobre a casa de recuperação. Se os meninos que estão lá batalhando, lutando pela sua libertação, saírem de lá e começarem a conviver com as mesmas amizades, na mesma roda onde as pessoas usam droga, está ultrapassando um limite e correndo um risco.
Meu avô também disse, na praia você tem um limite até onde você pode ir, mas existem pessoas que ultrapassam esses limites, que vão além da área segura onde se deve estar, e o que acontece com algumas pessoas que ultrapassam esse limite? Morrem. Ultrapassar um limite, ultrapassar uma restrição, é correr um risco. E muitas vezes as pessoas pagam caro por estarem correndo esse risco. Muitas famílias estão pagando caro. Deus restringiu, Ele colocou uma restrição, Ele colocou um limite até onde nós deveríamos ir. E toda vez que a gente ultrapassa esses limites, a gente corre um risco. Então, primeiro, se coloque em que ordem? Esteja debaixo de lei, obediente a uma lei, e obedeça os limites. Segundo, pais, estabeleçam leis. Coloquem a sua casa em ordem e estabeleçam limites. Até aqui você vai. Depois daqui você não vai. Isso não é, eu tenho filho, nossa, tem uns filhos que estão me olhando com a cara, estou até assustado. Filho, é para o teu bem, estou falando isso, para que você seja uma pessoa, para que você viva uma vida longa, para que você seja feliz e tenha sucesso, porque se você não obedece primeiro aos seus pais, você nunca vai ser um bom funcionário, se você não vai ser um bom funcionário, você nunca será promovido, se você nunca será promovido, possivelmente você poderá perder o seu emprego, e se você perder o seu emprego, possivelmente você poderá passar necessidade. O resultado de um filho que não obedece é um filho que sofre no futuro. Pai, se você quer que o seu filho seja bem-sucedido, estabeleça lei, ordem e limites. A não ser que você não queira que seu filho seja bem-sucedido. O objetivo do limite é te manter em um lugar de segurança, bênção e paz. Quando ultrapassamos esse limite, acontece o que aconteceu com Adão. Por causa da desobediência de uma lei, estar em desordem e ultrapassar o limite, Adão subjugou sua mulher se rebelou contra ele, desarmonia entre os filhos que levou à morte, e todas as outras consequências que a gente vive e vê até os dias de hoje. E por último, eu já queria que o Ministério de Louvor subisse, para ajudar a dar uma amaciada, tocar uma música bem suave. Eu queria ler o último versículo. Porque eu estou falando aqui sobre lei, sobre ordem e sobre limites. Pode tirar. Lei, ordem e limites. Repete comigo. Lei, ordem e limites. Lei, ordem e limites. O segredo de uma família bem-sucedida. Lei, ordem e limites. Por que esse é o segredo de uma família bem-sucedida? Pergunta para mim, por quê? Boa pergunta. Porque foi exatamente assim que Deus estabeleceu a família. Foi exatamente assim que Deus estabeleceu quando criou todas as coisas. Lá no céu, existe lei, ordem e limites. E teve um que descumpriu uma lei, se colocou em desordem e ultrapassou um limite. O que aconteceu com esse um? Caos. Se a sua família não está debaixo de lei, ordem e limites, mas ainda tem uma chance. Porque a verdade é que todos nós estávamos condenados a uma vida de caos, por causa lá do primeiro pecado de Adão. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou para trazer de novo uma vida com lei, ordem e limites. Se você diz assim para mim, eu não preciso mais obedecer à lei de Deus porque eu vivo debaixo da graça, você está menosprezando uma ordem do próprio Deus. E Deus não veio, Jesus não veio para abolir a lei, Ele veio para cumpri-la.
E o que é a graça, então, que todo mundo fala? A graça é o poder sobrenatural de Deus que nos faz obedecer a uma lei de Deus. A graça é o que nos dá o poder sobrenatural que nós não temos naturalmente para viver debaixo de uma lei. Então, se alguém diz, eu estou debaixo da graça, e não obedece à lei, também não está debaixo da graça. E por último, eu quero ler qual é o desenho de Deus para a sua família. Afinal de contas, eu falei sobre lei, ordem e limites, mas quais são essas leis, ordens e limites que Deus estabeleceu para a família? Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, várias referências, mas eu separei o resumão delas. Apóstolo Paulo, tem uma carta do apóstolo Paulo, que eu brinco que ela é o resumo da Bíblia. Deus falou assim, apóstolo Paulo, resuma a Bíblia em 4 capítulos, e aí ele escreveu a carta de Colossenses. E na carta de Colossenses tem orientações para toda a sua vida, e uma delas está lá no capítulo 3, você pode abrir para mim por favor, Colossenses 3, ele começa falando às mulheres, e ele diz assim, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor, ou seja, convém, se você pertence a Cristo, se você aceitou a Cristo, convém que você seja sujeito ao seu marido. Essa é uma lei, para que a sua casa esteja debaixo de uma ordem, e para que ela não ultrapasse limites. 19, maridos, subjuguem as suas esposas, dominando-as. É o que está escrito aí? Quando lê assim, mulheres sujeitas aos seus maridos, os maridos até estufam o peito, né? É bonito de ver. Mas você não leu aqui. Amem as suas mulheres, pastores. Pastor, mas eu amo. Tem um outro versículo que diz assim: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E essa não é uma missão muito fácil. E a gente só alcança essa missão com a ajuda do Espírito Santo. Homens, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Não seja ogro, não seja dominante, não seja ignorante. Entre em comum acordo em relação a como vocês vão proceder na sua casa. Eu sempre falo uma coisa, eu vi uma frase aí no Facebook, bem assim: meninas, trabalhem para que vocês nunca digam a frase, preciso ver com o meu marido. Dizendo que a mulher não precisa depender de homem. Eu acho que existe uma outra frase que os homens machistas levam em consideração, seja macho para você nunca dizer preciso ver com a minha esposa. Mas o que você não lembrou quando você foi macho ou quando você foi muito mulher, disse isso, é que quando você disse sim à sua esposa, você não é mais sozinho. Vocês se tornaram um. E o pensamento de um tem que ser o pensamento de outro. Então entrem em comum acordo. Entrem em comum acordo. Entrem em comum acordo. E mulher esteja submissa. E homem, ame. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Como que Cristo amou a igreja? Responde alto para mim. Dando a sua própria vida. O que Jesus disse? Se alguém tiver que morrer, então que seja eu. E isso é amar com responsabilidade. É saber que no dia mau você vai se colocar na frente da sua família e vai dizer: se alguém vai lutar pela minha família, essa pessoa sou eu. Se alguém tem que orar pela minha família, essa pessoa sou eu. Se alguém tem que lutar pelos meus filhos, essa pessoa sou eu. O pastor não vai fazer por você, a sua esposa não vai fazer por você, e ninguém mais vai fazer aquilo que Deus confiou a você. Quer ser homem de verdade?
esteja debaixo de uma lei. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu vou dizer uma coisa: as pessoas vão amar, quando você começar a obedecer essa lei, as pessoas vão amar o resultado que você tem, mas vão tirar sarro do caminho. Então não seja influenciado por aqueles que riem, porque aqueles que riem não comem os frutos que você come. Não acabou, vamos para o 20. Filhos, cadê os filhos aí? Onde estão os filhos felizes? Levanta a mão, bem alto. Quem é filho, levanta a mão bem alto. Os outros foram por osmose. Pum, apareceram na tela. Quem é filho? Levanta a mão bem alto, só quem é filho. Filhos, obedeçam aos seus pais, na maioria das vezes que eles falarem com você. Obedeça aos seus pais quando a ordem deles agradar você. Obedeça aos seus pais quando você estiver de acordo com aquilo que eles dizem. Obedeça aos seus pais quando você tiver vontade. O que diz ali? Obedeçam os seus pais. Mais alto, com fé, filhos. Obedeçam os seus pais. Eu quero agora só os filhos que ainda moram com os pais, levantem a mão. Os filhos que ainda moram com os pais. Vocês vão ler esse versículo para mim, por favor. Diga para mim lá, leia no 3 e vão ler todo o versículo. 1, 2, 3. Eu acho que algumas pessoas não quiseram ler com muito entusiasmo. Eu quero que você leia com fé. Eu vou contar até 3 e você vai ler com fé, porque eu quero ouvir a sua voz. 1, 2, 3. Escreve isso no espelho do teu quarto, no guarda-roupa, na capa da sua Bíblia. Escreve isso na sola do seu sapato, na sua mão. Escreve na aba do boné, aonde quer que você vá. Aprenda que a obediência agrada ao Senhor e gera recompensa para a sua vida. Eu sempre falo para minha filha: obediência traz recompensa e desobediência traz consequência. Essa é a frase que a Melissa ouve quase todos os dias. O que a gente sempre fala para você, filha? Obediência traz recompensa e desobediência traz consequência. Filhos, vocês querem ter recompensa, sim ou não? Querem ganhar aquele presente que vocês tanto amam, sim ou não? Sim ou não? Querem ter dos seus pais o amor e o carinho, e querem que seus pais sejam calmos com você, sim ou não? Obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor, não só ao Senhor, mas agrada também aos seus pais. E quer saber de uma coisa? Quando seus pais estão felizes, eles têm prazer em te abençoar. E quando eu falo abençoar, não estou falando só de presentes, não. Porque quando eles estão felizes, eles têm prazer de dar presentes. Mas eu falei de propósito, abençoar. Sabe por quê? Porque a prosperidade do filho está na boca dos seus pais. E se você quer ser um homem próspero, agrade aos seus pais, obedeça a eles. Porque quando eles estiverem felizes, eles vão ter poder para te abençoar, para liberar que você seja próspero, para te dar autorização para conquistar além do que eles conquistaram. Tem pai milionário que deixa herança para filho e o filho morre miserável. Por quê? Porque não aprendeu a honrar o seu pai e sua mãe. A bênção do pai não tocou no filho. E tem filho que o pai era pedreiro e se tornou advogado. Tem filho que o pai era marceneiro e se tornou empresário, multiempresário. Por quê? Porque aprendeu que quando o pai está feliz, ele libera a bênção. Se o seu pai estiver feliz com você, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer.
Então agrade ao Senhor, porque se o Senhor estiver feliz com você, você vai ter uma bênção dobrada. E vamos por último, que não terminou aí. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não se desanimem. Tem filho dando glória a Deus quietinho. Se pudesse ofertar agora, ele vinha, mas o pai está do lado, ou atrás, de repente. Mas eu vou permitir que você dê um glória a Deus, que eu vou pedir para todo mundo dar um glória a Deus. Aí você dá junto, tá? 1, 2, 3 e... Pronto. Tirou do peito aquilo que está aqui, né? Trancado. Pais, não irritem seus filhos. Sejam sensatos. Sejam, não é controlados, que eu posso falar a palavra correta. Sejam moderados. Obrigado, Azaf. Sejam educados. Exija dos seus filhos aquilo que você faz primeiro, porque quando eles verem o exemplo que você, provavelmente você não vai precisar cobrá-los. Eu me admiro muito com a Nicole. Eu já falei isso para o André e falei para o Quito. Eu acho a Nicole uma menina que tem muita fé, desprendida. Eu vejo ela por diversas oportunidades, pegando às vezes tudo que ela tem e entregando para Deus. E eu tenho certeza que eu conheço o André e o Quito, que eles não ficam cobrando isso dela. Cobram? Mas sabe por que eles não cobram? Porque primeiro ela viu nos pais. Então eles não precisaram cobrar. Eles não precisaram exigir que ela fosse fiel, porque primeiro elas viram fidelidade nos pais. Eu nunca cobrei da minha filha que ela tinha que desejar conhecer a Deus. Mas ontem a gente fez um culto familiar em casa. E a Melissa, ela é muito... Né, Mel? Ela nem sabe o que é, mas já concordou. Isso é obediência. A Melissa, ela é muito extravagante para algumas coisas e muito tímida para outras. E ela tem muita timidez de orar em voz alta. Ela tem muita timidez de orar em voz alta, né, filha? Que você tem vergonha de orar em voz alta? Mas ontem nós fizemos um culto e a gente disse para ela que, como era um culto familiar, ela também precisava orar. E ela fez a oração de encerramento, de agradecimento. E ela terminou de orar, e a gente deu os motivos para que ela deveria orar. Ela orou muito bonitinho. E quando ela terminou de orar, ela começou a chorar. Porque ela disse: pai, foi a primeira vez que eu orei para Jesus em voz alta. E na mesma hora, Deus falou comigo, porque eu sei quem é minha filha. Vem aqui, amor. Vem aqui com o pai. Vem. Não? Tá chorando. Na mesma hora que ela falou isso, Deus falou comigo. Eu sei quem é minha filha. E eu sei quem ela vai ser. Eu sei como Deus usa ela. E quando ela fala qualquer coisa para mim, eu respeito a autoridade espiritual que está na vida dela. Eu conheço a minha filha. E quando ela terminou de orar, eu olhei para ela e Deus falou comigo muito forte. E Deus disse assim: fala para ela que eu amei ouvir a voz dela. E eu disse: filha, Jesus me disse uma coisa, que Ele amou ouvir a sua voz. Disse ou não? Disse. Que Ele ama quando você fala com Ele. Aí ela já estava chorando, né? Ela chorou um pouquinho mais. Mas por que ela chorou quando Deus respondeu a oração dela? Porque dentro dela, eu e minha esposa sabemos quantas vezes antes de dormir ela fala: pede para Jesus vir me visitar de noite. E ela não teve a oportunidade de ver Jesus, mas você já sonhou com Ele, né, filha? E agora, sabe o que a minha filha quer? Ela já é usada por Deus, gente.
ela já teve sonhos proféticos que salvaram vidas, literalmente. Ela já teve sonhos proféticos que salvaram até esse ministério. E ela podia estar satisfeita com o que Deus faz com ela. Mas sabe o que ela está me pedindo agora, depois que ela viu Jesus no sonho? Pai, eu quero ouvir a voz de Jesus. Eu aprendo com a minha filha que não existe limites em Deus, que eu ainda posso ir além. E aprenda com ela hoje e vá além.